Ok. Começou a nossa gravação. Como eu estava falando, né? Alguém está dizendo aqui que reparou. Olha, se esqueçam de fazer a chamada, tá? De responder formulário da chamada, tá? Qualquer coisa, né? Quem esqueceu, eu tenho áudio gravado, vídeo gravado, então você pode entrar e falar comigo. O professor tal dia eu estava, ok? Bom, vamos lá. Vamos continuar então. Vamos colocar um problema aqui. Digamos que você tem o seguinte, vamos lá. Encontre uma transformação linear P e R digamos R3, colocar R2, em R2 e satisfaça o tamanho aqui para que fique maior. Deixa eu colocar 170. Talvez um pouco mais, né? Deixa eu ver, 200. Acho que está melhor. 200. Bom, que satisfaça o quê? Que T em alguns vetores. Deixa eu colocar aqui. 4, 3 seja igual a 2, por exemplo, e em deixa eu colocar aqui 4, deixa eu fazer esse 2, 2, isso, não, deixa eu trocar aqui isso, 4, 1, ok, e digamos que seja menos 1, 2, ok, isso. Tá, encontre uma transformação linear que faça isso, né? Bom, quando nos dão esse problema, esses aqui tem que formar uma base, tá? Senão não vou conseguir. Pode ser que quando nos deem um problema, eles não formem uma base, a gente tem que fazer outra coisa, né? Ou diminuir, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas nesse caso, ele está sendo adaptado para aquele problema do teorema, esse teorema aqui, né? Teorema 5.1. Tá? Você tem T, os elementos de T, perdão, você sabe qual a imagem dos vetores que estão na base do domínio, ok? Você sabe como é. E você quer saber como é a cara da função de forma geral. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos resolver isso aí. Então, queremos encontrar a gente quer encontrar? A gente quer encontrar isso aqui, t de x, y. Tá? Porque você sabe quanto vale t em 4, 3, t em 1, mas você quer saber de forma geral. E como esses carinhas aqui formam uma base, existe uma única forma de fazer isso, tá? Tá? Como? Esse 4,3. Esse aqui, 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 4,3.
forma uma base de R2. Por que ele forma uma base de R2? Bom, isso a gente sabe de cor, eu sei de cor, porque esses dois vetores são LE, e são dois vetores em R2, por isso forma uma base, tá? Então aqui forma, não vou escrever, é uma base, R2. Como isso aqui forma uma base de R2, então é possível, então, usando o teorema 5.1, é possível encontrar isso aqui. O que a gente faz para isso? Para isso, escrevemos esse vetor, esse aqui primeiro, como combinação linear dos elementos da base. Ok. Então, vamos. Então, isso aqui eu escrevo como combinação dos elementos da base. Ok? Ok. Então, vou escrever A vezes 4, 3, mais B vezes 1. Ok? Para quê? Né? Porque depois eu vou aplicar T aqui e pronto, eu vou saber qual é a imagem de T, X, Y, tá? Bom, mas isso aqui é me dá um sistema de equações, tá? Qual? 4A mais B igual a X. E o outro 3A mais B igual a Y. Certo? 4 vezes A mais 1 vez B igual à primeira componente X. 3 vezes A mais 1 vez B igual a Y. Certo? Ok. E isso vai me levar a uma solução. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a seguinte solução. Bom, aqui posso fazer uma diferença. Esse aqui, resolver, só resolver, né? 4A, se eu pego essa equação menos essa equação, eu vou ganhar 4A menos 3A, vai dar A. B menos B vai cortar, X menos Y. Então, A vai ser igual a X menos Y. Ok, deixa eu fazer um exercício. Deixa para lá. A igual a X menos Y e B é igual a quanto? Bom, é só substituir, né? Então, veja só, B igual a Y menos 3A. Y menos 3 vezes A. Só que A vale isso aqui. Então, eu tenho, isso vai ser igual a quê? Menos 3x, a Y menos, então, Y mais 3Y. Y vezes 3 vai dar menos Y vezes menos 3 vai dar mais 3Y. E com esse Y, 4Y. Tá bom? Aí está. Portanto, logo, eu tenho isso aqui é igual a e A vale X menos Y. Ok? Isso vale B. E aí está. Pronto.
Ok, então aqui, a partir daqui que eu vou fazer, né? Eu vou aplicar T, quer dizer, eu vou colocar quase tudo igualzinho. Aqui, vou colocar T. Então aqui também teria que colocar T, mas a tudo, né? Ok, isso. Ok. Agora, T é linear. Então, T dessa soma de vetores vai ser soma de T em cada somando. T aqui, ok? Deixa eu copiar aqui, vou copiar e vou aproveitar. É assim, né? Seria T aqui, nesse vetor aqui, e seria T nesse outro vetor aqui. Okay? Isso por quê? Porque T é linear, tá? Pois, T é linear. Bom, ok. Mas não somente isso aqui eu posso fazer. Isso aqui é um número. Então, esse número pode sair. Sai. Ok? Vou tirar aqui um parêntese para que não fiquem muitos. E esse aqui também é um número. Pode sair. E saiu. Eu vou tirar esse parêntese para que não fiquem muitos parênteses, tá? Pronto. Eu sei quanto vale t de 4 a 3, tá? Eu sei. Está aqui em cima. Vale 1, 2. Então, eu vou copiar aqui o que estava. X menos y vezes t de 4 a 3. Quanto disse que valia? Deixa eu ver. Vale 1, 2, né? 1,2. Aí tá, 1, 2. Mais, isso aqui continua igualzinho, vezes o vetor de 1, 1, vale menos 1, 2. Ok? Vou tirar o meu WhatsApp aqui, né? Ok. Pronto. Então, agora é só fazer a conta aqui e vamos ver o que dá. Esse aqui vai dar 1 vezes x menos y. Ok? Então vai dar somente isso, vírgula, 2 vezes x menos y. Então vai dar 2 vezes x menos 2 vezes y. Mais menos 1 vezes tudo isso aqui. Tá? Se eu multiplico por menos, então vai trocar de sinal. Menos, ok. Vírgula. 2 vezes tudo que está aqui. Opa, opa. É isso, sim, isso mesmo. Correto, correto. Então, 2 vezes o que está aqui. Tá? 2 vezes o que está aqui. Então, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. Agora, se conferir, tá? 1 vezes x menos y, aqui está. 2 vezes x menos y, aqui está. Menos 1 vezes tudo isso. Então, quer dizer, multiplica e troca esse sinal. Duas vezes isso aqui significa o dobro. Então, menos 6 e aqui 8. Isso mesmo. Pronto. Agora é só acabar mesmo, não tem nada demais. Então, primeira componente com a primeira componente. Ok? Então, eu tenho. Aqui tem x. Dx, 4x. Então, 4x. Menos y, menos 4y. Então, menos 5y. Vírgula. 2x menos 6x. Menos 4x. Menos 4x. Menos 2y mais
mais 8y. 8 menos 2, 6y. Então, mais 6 vezes y. Aí está a minha função. Ok? Então, logo, a minha função p de xy agora é assim. Isso aqui. Tá bom? Bom, agora você pode ter dúvida, né? Ah, será que eu respondi correto? Tem algum erro aí que cometi? Pode ter cometido um erro, né? Bom, então tem uma dica aqui para que você confira, tá? Conferindo, verificamos que... Vou calcular t em 4,3. Deve dar 1,2, né? Em 4,3. Em 4,3. T em 4,3 deve dar 1,2, tá? Vamos ver se isso dá. Então, aqui vale 4. Aqui vale... Y vale 3. X vale 4. Y vale 3. Então, agora, vamos ver se isso funciona, né? Ok. Opa, aqui faltou um parêntese. Aqui, 4 vezes 4, 16 menos 15 é 1, correto? Aqui, 4 vezes 4, 16, menos 16, né? Mais 18. 18 menos 16, 2. Tá certo? Correto? Ok? Vou te destacar aqui. Ok? Isso só para saber se você fez a conta certa, tá? Ok? Isso não é mais parte do problema. Agora, vamos calcular P de 1, 1, né? Deveria dar... Vamos lá, vamos tocar aqui. Calma, calma. Ok. Deve dar menos 1, 2. Menos 1, 2, né? Tá, então aqui tem que ser 1, né? 1, 1. Aqui. 1, 1. Bom, finalmente, vamos ver o que dá. 4 vezes 1, 4, menos 5. 4 menos 5, menos 1. E aqui, menos 4 e 6. 6 menos 4, 2. Perfeito, funcionou, tá? Funcionou. Tá corretíssimo. Certo? Pronto. Então, essa é a forma de resolver, né? Quando a gente entrega T e 4,3, quando você sabe T nos elementos de uma base. Ok? Aí você pode saber como vale isso, T de x, y, tá bom? Isso era para lembrar o que a gente fez hoje, tá? Opa. Então, hoje, 14 de abril. Ok, turma 2. Ótimo. Ok, então agora vamos passar a outro assunto. Ok? É o seguinte, né? Aqui diz assim, seja uma matriz de ordem m por n. Ah, tá, antes eu fiz isso, eu pulei uma parte aqui. Observação, podemos denotar os vetores de Rn como matrizes coluna, tá? Ok? Isso que quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte. Okay. Podemos denotar, identificar, né? Identificar. Olha a propaganda gigantesca aqui. Ok, podemos identificar os vetores, tá? Da seguinte maneira. Por exemplo, posso identificar um vetor. Tamanho. Um vetor. Sei lá. 1, 2,
menos 2,7, por exemplo. Esse aqui a gente vai identificar com um vetor coluna, ok? Um vetor que tem 4 linhas e uma coluna. Então, 1, 2, menos 4, 7. Bom? Então, podemos identificar os vetores com matrizes coluna. Ok? Veja só. Ok, nós temos, tá? Então, daqui em diante, a gente vai identificar vetores como se fossem vetores coluna, tá? Ok? Alguns autores já colocam sempre dentro dos seus textos como se fosse sempre um vetor coluna, tá? Ok? Os vetores, tá? Mas só que fazendo no papel, no caderno, isso aqui ocupa mais espaço do que isso, tá? Então, por isso que é incômodo fazer isso. Então, vamos continuar agora com o nosso assunto aqui. Então, aqui diz o seguinte, seja a uma matriz de ordem M por N, a aplicação TA, aí se chama, né? TA, G, o que for. Nesse caso, TA, esse A depende dessa matriz aqui, vai de Rn, esse N aqui não é estator, não, tá? Esse N aqui, ó, esse N aqui, que você está vendo, esse N, é exatamente esse aqui, tá? E o M que você está vendo aqui, é esse M aqui. Aqui M representa linhas e N colunas, tá? E Rn é o conjunto, o domínio. E Rm é o contradomínio, tá? Bom, então se você tem uma matriz de ordem, digamos, 3 por 2, então aqui seria, você consegue uma aplicação de R2, não, 3 por 2, né? E você consegue uma aplicação de R2 em R3, tá? Definida dessa maneira. Essa aplicação chama aplicação induzida por A. E como diz aqui, essas aplicações sempre são lineares, tá? Sempre são lineares, tá? Bom, o que quer dizer isso, né? Vou escrever, tá? Vou fazer, tá? Um exemplo. Ok. Se eu tenho a matriz A, digamos que seria uma matriz de ordem 3 por 2 mesmo. 3 por 2. Ok? E digamos que ele tem 1, 0, menos 2, 5, 4, 2. Só para... É isso, tá? Digamos que é assim, tá? Então, a aplicação induzida por A é a seguinte transformação. É uma função t que vai de R... agora eu quero a intervenção de vocês. Essa matriz é ordem qual? Qual é a ordem dessa matriz? É 1, 2, 3. 3 por 2. Isso aí, Thiago, Gabriel, Matheus. Muito obrigado. 3 por 2. Então, a função que ela vai induzir a transformação vai ser uma função que vai de R. Qual R? R2, tá? 2 em R3, tá? 3 aqui. Tá bom? Por que, professor? Por quê? Porque isso que diz isso aqui. Essa vai ser a definição, tá? Uma matriz de ordem M por N vai induzir uma função que vai de Rn, o mesmo que está aqui, em Rm, tá? Dada por... Bom, agora, né? Vamos fazer. Dada por... Bom, qual vai ser a função? Ah, peraí, aqui tem que escrever uma Azinha. Qual é a cara dele? P de A
de qualquer vetor, né, se escreve assim, A vezes o vetor. Assim está definido. Aqui. TGAV igual A vezes V. Ok? Bom, para o nosso caso aqui, os elementos de R2 são pares ordenados. Então, assim. Ok? Ou, como está escrito aqui, escritos como uma matriz coluna. Ah, tá. Então, deveria ser assim. Vou escrever esse vetor como uma matriz coluna, tá? Uma coluna e duas linhas, né? Ok? Vai ser assim. X, Y. E a matriz A é essa aqui. Aí. Vezes V, nesse caso, esse vetorzinho aqui. Essa seria a transformação linear, tá? Mas se você vê, isso aqui multiplicando dá um valor, tá? Aqui, veja, essa linha multiplicada por essa coluna, veja, a matriz de ordem 3 por 2, esta matriz de ordem 3 por 2, e essa matriz de ordem 2 por 1. O resultado vai ser uma matriz de que ordem? Qual vai ser a ordem da matriz resultante, tá? Aqui tem duas matrizes. Qual o resultado? Que matriz vai dar? 2 por 1, 3 por 1. Bom, vamos lá. Esse aqui tem 3 por 2, tá? Esse aqui 3 por 2, certo? Esse aqui, ordem 2 por 1. Por 1. Então, o resultado deve ser o quê? 3 por 1. Tá? 3 por 1, tá bom? 3 por 1. Isso aí. Tá? Participe mesmo, tá? A gente erra, mas errar agora é tranquilo, tá? A gente tem ajuda, mas na prova é mais difícil já, né? Então, o resultado vai ser uma matriz de ordem 3 por 1. Então, vou escrever uma matriz de ordem 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. Tá? E que elementos vai ter aqui? Bom, vai ser assim. 1 vezes x, mais 0 vezes y, não tem, 0 vezes y, tá? Menos 2x, vezes dx, né? Mais 5 vezes y, mais 5 vezes y. Aqui embaixo, 4x, né? 4 vezes x, mais 2 vezes y. A hora está dando umas travadinhas. Deve ser só para você, né? Estou usando o meu computador, outro computador e ainda um celular, e aí tá tudo normal por enquanto, tá? De qualquer forma, tá gravado, tá? Ok, então, continuando. Ok, então, essa é a definição da função t de a. Ok? Essa é a função t de a. E para o elemento xy, faz corresponder isso. Ou, escrito de outra maneira, escrito de outra forma, ok? Escrito de outra maneira, seria assim. Olha, deixa eu escrever. T de a. Já que isso aqui representa o vetor, eu posso escrever assim, xy igual a. Isso aqui representa o vetor, então eu posso escrever como assim. Certo? Primeira componente, x. Segunda componente, isto. E terceira componente, isso. Aí está. Bom? Então, veja, dada uma transformação linear, perdão, dada uma matriz, você consegue essa transformação linear, tá? Ok? Se você quer usar essa notação, dessa forma, né? Ou, se não, deixar assim. Que fica um pouquinho mais complexo, tá? Um pouquinho menos visível, né? Mas assim parece que já como nos acostumamos, pois é mais fácil, né? De enxergar a transformação linear, tá? E outra coisa, né? Esse tipo de transformação realmente é uma transformação linear, tá? Você pode conferir que é uma transformação linear, tá? Isso que diz aqui.
T de A é sempre uma transformação linear, tá? Agora, notem algumas coisas interessantes, tá? T de A em XY, né? T de A em XY deu isso aqui, tá? De onde saem esses coeficientes aqui? Menos 2x, 5y, 4, 2. Se você percebe, olha, esse 1, 0, aqui está o coeficiente de x e o coeficiente de y. Aqui seria mais 0y, tá? Aqui seria assim, 1 vezes x mais 0y. E aqui, esse menos 2 é esse carinha aqui. E esse 5 é esse aqui, tá? E esse 4x, de onde saiu? Aqui, 4 vezes x mais 2 vezes y. Aqui o 4 e 2 saem automaticamente, tá? Vou tirar esse aqui. Tá bom? Não é difícil, dada a matriz, já dizer como é a transformação induzida, tá? Ok? Tá bom? Dada uma matriz, você já facilmente pode conseguir a transformação induzida, tá? Vou colocar outro exemplo, tá? Espero que você seja mais rápido. Ok. Vamos colocar aqui, vou colocar 3, aqui colocar 1 mesmo, aqui e 4, aqui menos 3, e aqui 1. E eu vou fazer assim, eu vou acrescentar aqui algumas colunas. Aqui, 1, menos 2. Agora essa matriz de ordem... vou trocar aqui que seja de ordem 2 por 3. Então, 2 linhas, 3 colunas. Isso. Se A é igual a essa matriz, encontre a matriz, perdão, a aplicação induzida por A. Os vetores sempre vão estar na forma de vetor, os vetores vão estar na forma de matriz. Sim, 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 sim. Deveria, né? Mas você já vai entender que tanto escrever dessa maneira é equivalente a escrever dessa maneira, tá? Tem duas formas de fazê-lo, tá? Só isso, tá? Ok. Se A é essa matriz, encontre a aplicação induzida por A. Veja só o que a gente vai fazer, tá? Ok. Você já aprendeu como que se faz no passo anterior, certo? Se A é essa matriz, então ela vai induzir uma aplicação TGA de R2 em R3, né? Tá. Então vamos colocar uma solução aqui. Como a matriz A tem ordem, qual ordem é essa aqui? 2 por 3. A aplicação induzida em ordem, perdão, é uma transformação, né? É T de A, mas ele vai de que espaço em que espaço? De R2 em R3, de R3 em R4, como é que ele vai fazer? Ele vai de onde em onde? Ele vai de R, me diga aí, opa. R, qual seria o domínio? R3 em R2. Isso, 3, 2, isso mesmo, tá? Vocês estão certíssimos, tá? 3 e R2. Isso. E a aplicação dada por... Bom, eu precisaria fazer tudo isso aqui, mas eu acho que você ficou mais esperto e você sabe como fazer. Deixa eu ver. Vamos lá. Vai ser T de A. Deixa eu copiar aqui. A é R2 aqui, né? Isso. De R3 em R2.
Muito bem, obrigado, obrigado. Agora, T de A, isso, agora sim. Então, essa função vai pegar um vetor de R3. R3, portanto, ele vai tomar vetores de R3. Que eu vou escrever aqui? X, Y, só? Não. X, Y, Z, porque eu vou pegar elementos de R3 e vou transformar num elemento de onde? De onde? De R2. Então, aqui vai ter um par. E como vai ser esse par? Tá? Como vai ser esse par? Ok? Eu teria que fazer tudo isso aqui, mas isso eu vou querer obviar, tá? Vejam só. Como que eu preenchi isso aqui? Simples. A primeira linha, opa, aqui vem esse aqui, e afinal vem facilmente, seria x mais 0y. A segunda linha vai ser menos 2x mais 5y, tá aqui. A terceira linha, 4x mais 2y, certo? Isso foi nesse caso. Aqui, como vai ser a primeira linha? Perdão, o primeiro elemento, né? Como vai ser? Vou escrever todos os elementos aqui, mas multiplicado por x, y, z, respectivamente, né? A Thaís já me respondeu aqui. Seria x mais 3y mais z. Vamos lá. X mais 3y mais z. Essa é a primeira componente. E a segunda componente, olha, vai ser aqui. Só os números aqui seria menos 2, seria assim, menos 2x mais 4y mais z. Tá? Menos 2x mais 4y mais z. Tá bom? Direito. Ah, professor, você não fez usando isso aqui, né? Não usei, porque sai sempre direto, vai ser sempre fácil, tá? Então, quer dizer, não precisa passar por aqui, tá? Ok? Então, isso, não tem nada demais, tá? É só isso. Ok. Agora, notem uma coisa. Dada uma matriz, eu consigo achar uma transformação linear, chamada aplicação induzida. Eu posso fazer o contrário. Dada uma transformação linear, digamos que esteja assim, será que eu posso construir encontrar uma matriz associada com ela? Sim, professor, claro que pode. Tá? Então, vamos fazer isso. Tá? Eu vou perguntar assim. Muito bem, Stefania, é isso mesmo, tá? Se eu tenho, digamos, uma transformação linear, ok? Ok? De R4 em R5, Ah, não, vou complicar, não, para que tanto, né? 3 em R4. Isso aqui é dada, é a aplicação induzida por, desde A vai de R3 em R4, é a aplicação induzida por uma matriz que eu vou chamar de A, dada por, digamos que vou dar a cara dela, tá? E vai de R3 em R4, então isso aqui tem que ter mais dois elementos aqui. Deixa eu ver, eu vou colocar assim. Y menos Z. Eu vou trocar menos, aqui vou colocar 2. Aqui vou colocar X mais Z, mais Y mais Z. E aqui, X mais 2Y mais 3Z. Ok. Veja, a função vai de R3, porque, olha, peguei um elemento de R3, veja, tem 3 componentes, e transforma num elemento de R4. 1, 2, 3, 4. Então, se T de A é a aplicação induzida por uma matriz A, dada por isso, encontre A. Encontre a matriz A. Pronto. Solução, como que encontro isso aí? Alguém já pode falar já. Como vai ser? Qual vai ser a ordem da matriz, tá?
Então, a ordem da matriz A é... Aqui estão dizendo 4 por 3, 4 por 3, 4 por 3, é isso mesmo. Aqui, isso, 4 por 3, vocês estão certos. 4 por 3, cadê por? Aqui, 3. Pronto. Eu já sei como é a minha matriz, já tenho uma ideia, né? 4 por 3. 4 linhas, 3 colunas. Ok. Quais são os números que vão na primeira linha? Quais seriam os números que vão na primeira linha? Escreva aí. 1 menos 1. 1 menos 1. Sim, 1 menos 1. Por quê, professor? Olha, x, o y, z, aí. Os coeficientes. E os elementos da segunda linha? Seriam menos 2 e 1. Correto. Acho que vocês pegaram facilmente esse conceito aqui. E a terceira linha seria? A terceira linha seria 1. Isso aí, Mateus. 1. E a quarta linha? Stephanie responde. 1, 2, 3. Perfeito, perfeito. Isso mesmo, tá? E, então, a nossa matriz aqui, vai ser essa aqui, tá bom? Tranquilo, né? Dada uma matriz, você consegue a aplicação induzida por ela. E dada uma transformação linear, você consegue a matriz, né? Uma matriz associada com ela, tá? Isso que no futuro vamos ver, tá? A toda transformação linear podemos associar a uma matriz, e a toda matriz uma transformação linear, tá? Ok? Isso que a gente vai ver com mais calma depois, tá? Ok. Vamos lá, com calma. Então, vamos avançar. Ok. Agora vamos dar uma viradinha aqui, uma pequena mudança. Né? Nós queremos avançar e queremos provar o que eu falei, né? A cada transformação eu consigo uma matriz, e a cada matriz uma transformação. Isso não está tão longe, não, tão longe. Aqui está, olha só. Aqui está, perto. Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Antes eu preciso falar de duas coisas, tá? Vocês sabem o que é uma função injetora? Vocês lembram o que significa uma função injetora? Lembram? Sim ou não? Nada? Ok. Vocês viram um pouquinho, deve ser... vocês viram um pouco isso no livro de cálculo, talvez? Funções injetoras, bijetoras, etc, etc. Ok. Matheus pergunta aqui, tem uma única imagem? É mais ou menos, na verdade, o que você escreveu. Ok. Vamos lá. O que é uma função injetora? Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. O que é uma função injetora? É que a gente vai precisar desse, tá? Antes de falar função injetora, antes de complicar as coisas, vamos dar duas definições, tá? A primeira é o seguinte, é o que se chama núcleo. O que é núcleo de uma transformação linear, tá? Aqui diz assim, se T vai de V em W, é uma transformação linear, o núcleo de T é o conjunto, esse conjunto aqui. A gente denota com quer, porque quer dizer kernel em inglês, tá? Mas isso não importa, tá? Eu vou usar essa notação, kernel de T, igual a vetores que estão em V, cuja imagem é o elemento neutro de W, ok? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar outra cor. Vamos. Veja, esse elemento aqui é de W. E esse elemento aqui, V, é de V. Ok, vou fazer meu desenho completo.
Ok, então você tem assim, você tem aqui um espaço vetorial, não, melhor não, espaço vetorial não tem cara de círculo, não. Então, vamos fazer um espaço vetorial assim. Zzz. Aí. Digamos que esse aqui é o R3. E você tem a função t que vai de R3 e digamos que você vai para R2, tá? Aqui está esse conjunto R2. Ambos são espaços vetoriais. E o que a gente faz? Ok. O núcleo dessa transformação linear é um subconjunto do domínio. É um subconjunto do domínio. Porque aqui diz aqui, kernel de T é igual aos V que estão no domínio, aqui em V, tá? Ok? E que mais? Cuja imagem desses vetores é o elemento neutro. Ok? Então, o núcleo é sempre um subconjunto do domínio. Ok? Vai ser uma coisa assim, digamos, um plano, uma reta, um pontinho. Um pontinho seria o elemento neutro, né? Ou o próprio R3, tá? Então, o que é o núcleo? Esse seria o núcleo. Um subconjunto do domínio. Sempre. O núcleo está desse lado, tá? E outra coisa interessante, tá? Como toda transformação linear leva sempre o elemento neutro em elemento neutro, o núcleo sempre vai conter o elemento neutro, tá? O núcleo sempre vai conter o elemento neutro. Portanto, o núcleo, assim, a forma geométrica do núcleo, se estivéssemos falando de transformação linear de R3 em R2, sempre vai ter a cara de uma reta passando pela origem, um plano passando pela origem, ou o próprio R3 passando, ou o próprio 3, né? Ok? E assim sempre vai ter essa cara, tá? O núcleo vai ser sempre um objeto aqui, passando pela origem. Dessa forma, reta, plano, ou pontinho, e etc, etc. Bom, aqui essa observação, o teorema 5.2 diz o seguinte, que o núcleo nunca é vazio. Sim, porque o elemento neutro sempre está lá, tá? Então, realmente, um subespaço vetorial não vazio, tá? Mas é um subespaço vetorial. Isso é interessante. Isso que diz aqui, esse teorema. Opa. O núcleo é um subespaço vetorial. Sempre vai ser um subespaço vetorial, tá? Bom, daqui a pouco a gente vai fazer mais problemas com isso, tá? Aqui definimos o que se chama imagem. Também é um conceito que você deveria saber, tá? A imagem, que diz aqui está esse conjunto chamado imagem. Dada uma transformação linear, a imagem de T é formada pelas imagens. Isso que está dizendo aqui. Imagem de cada vetor. E isso está, as imagens estão no contradomínio, veja, no contradomínio, onde o Vzinho estava no domínio, tá bom? Tá. Então, a imagem formada por quais elementos? Pelas imagens, tá? Então, a imagem vai ser um conjunto aqui. A imagem vai ser um conjunto aqui, tá? Mas é um subespaço vetorial. Ok? Ó. Bom, aqui o mouse não ajuda, né? Aí está. A imagem de T é um subespaço vetorial do contradomínio. Sempre vai passar pela origem, tá? Então, quer dizer, é uma reta, um pontinho ou um plano. Nesse caso, em R2, tá? Ok? E como calcula a imagem? Usando essa formulinha, tá? Ok? Todos esses dois conceitos de núcleo e imagem estão relacionados com duas palavras, ser injetora e ser sobreinjetora, que a gente vai explicar depois, daqui a pouco. Então, por enquanto, vamos fazer problemas que tratam sobre núcleo e imagem, tá? Ok? Então, dada a transformação linear, eu vou colocar uma transformação linear aqui. Vamos ver de onde para onde que vai. Tá, DR3 para R4.
Ah, pode ser. Vamos gastar um tempinho aqui com isso. E, aliás, eu posso colocar essa mesma função. Deixa eu pensar se eu posso. Vamos modificar um pouquinho, para que fique bonitinho. Então, vamos colocar assim, seja, melhor assim a palavra seja, a transformação linear, tarará, dada por, ok, opa. Esse aqui, vou colocar aqui, deixa eu modificar um pouquinho. Uhum. Aham. Ok, um problema diferente, tá? Então, deixa eu fazer isso. Ok, deixa eu pensar aqui. Ok. Encontre uma base e dimensão do núcleo de T e de imagem de T. Ótimo, tá bom? Ok. Ótimo. Ó, desculpa, aqui aconteceu uma coisa. Ok, então, encontre uma base e dimensão do núcleo e da imagem, né? Vamos lá. Então, primeiro vamos calcular o núcleo, ok? Como eu calculo o núcleo? Uso a definição. Núcleo de T. Ah, tá, vou escrever aqui, vamos lá. O núcleo, deixa eu ver. Vamos copiar e colar o que está aqui. O núcleo é tudo isso. Deixa eu copiar e colar. Ok, está escrito assim, tá? Mas lembre, V pertence a V. V aqui é o domínio. Nesse caso, para nós, é R. Deixa eu ver. Para nós, esse V aqui é o domínio. Nesse caso, R3, tá? Então, R3 aqui, tá? Ok. Esse zero que estava aqui, na verdade, não é zero, é o elemento neutro do contradomínio. E como é o elemento neutro do contradomínio, hein? Como é o elemento neutro do contradomínio? Como se escreve? Por favor, escreva aí. Como é o elemento do neutro de R4? Como ele é? Isso, tem 4 zeros, professor. Ok? Tá certo. E V está em R3. Então, eu vou escrever V como se fosse XY, XYZ, tá bom? Então, aqui esse era V e esse aqui é V, tá? E, claro, nossa função aqui se chama T também, então aqui também é T, tá bom? Então, o núcleo é esse. O que eu vou fazer, professor? Não, tranquilo, agora, calma. Vamos substituir aqui. Quanto vale T de XYZ? Está escrito aqui, ok? Então, vou substituir, tá? Primeiro, eu vou copiar e colar aqui. E cola. Esse aqui vai ser substituído por tudo isso. Ok. Ah, mas veja, para que essa quaterna, né, seja igual a essa quaterna, então você deve ter que isso tem que ser igual a isso. Que isso tem que ser igual ao segundo zero.
E isso deve ser igual ao terceiro zero. Isso igual ao quarto zero. Certo? Então, isso, afinal de contas, é a mesma coisa que escrever tudo isso, sendo que isso aqui tem que ser igual a zero, que isso aqui tem que ser igual a zero, e isso aqui tem que ser igual a zero, e que esse último tem que ser igual a zero. Esse aqui eu vou apagar. Ok. Agora está, veja, esse conjunto é um conjunto dado por uma, duas, três, quatro equações. E, aliás, é um sistema de equações homogêneo, que você conhece muito bem. Tá? Isso me dá um sistema de equações homogêneo. Ah, é, professor? Sim. Olha só, aqui está o primeiro elemento. Ok? Centralizá-lo. Opa, está tudo errado aqui. Opa. Okay. Então, você tem isso. Você tem um sistema de equações aqui. E cola. Isso. Esse aqui, copia e cola. Esse é outro sistema, outra equação. Copia e cola. Essa é outra equação. Copia e cola. Isso. Correto? Eu vou só ajeitar aqui para que fique bonitinho. Todo mundo alinhadinho. Isso, aí está. Agora, você tem que resolver esse sistema, tá? Ok? Bom, como o sistema é grande, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a matriz ampliada dele. A matriz ampliada dele, que não vai ser difícil, vai ser 1, perdão, menos 1. E aqui, vou acrescentar uma coluna a mais. Aqui vai ser 0. Ok? E aqui vai ser menos 2. Menos 2, 2 e 0. Aqui, 0. Aqui, 2, 3 e 0. Tá bom. Você já observa uma coisa, tá? Que essa linha aqui é múltiplo desse aqui, tá? Bom, de qualquer forma, vamos fazer escalonamento aqui, tá? E vamos ver o que dá, tá? Vamos fazer escalonamento e deixar na forma, eu vou deixar na forma escalonada reduzida. Ok? E deu isto. Ok. Temos. Isso. Isso significa o quê? Bom, isso significa um sistema de equações. Qual sistema de equações, tá? Nesse caso, eu vou ter o seguinte. Bom, isso representa x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, né? Assim. Não tem que escrever muita coisa agora. É x igual a 0, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Certo? Aí está melhor. O que me leva a esse sistema, né? Ok? Ok, então, quer dizer, a solução desse sistema é x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Então, quer dizer que o núcleo... Ok. Logo, o núcleo é igual a... Vamos lá, qual era a definição? Deixa eu escrever igualzinho. Igualzinho por enquanto, e vou modificar.
São pontos R3 tais que satisfazem todas essas equações, que é a mesma coisa que satisfazer todas essas equações. Quer dizer, que x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Ah, mas isso aqui, professor, já eu sei como que é esse conjunto já. Ele está formado... Então, x tem que ser zero. Então, aqui seria zero. Y tem que ser zero, também aqui. E z tem que ser zero, também esse aqui. Bom, professor, só tem esse elemento, não tem mais. Isso mesmo. Então, o núcleo é formado por um único elemento. Tá bom? O núcleo está formado por um único elemento. Qual elemento? O elemento 0, 0, 0. Bom, a pergunta dizia o quê? Vamos lá. Encontre uma base e dimensão do núcleo. Existe uma base para esse conjunto? O que vocês acham? Quem seria parte da base do núcleo? Ou não tem? Ou como é que é? Ou, aliás, qual a dimensão do núcleo? Qual é a dimensão do núcleo? Ok. Vamos lá. Eu acho que o Edmundo e o Gabriel estão certos, sim. Ok, Matheus diz que é dimensão 1. Ok, aqui tenha cuidado. Isso eu fiz essa pergunta de manhã. Olha, o elemento neutro nunca vai formar parte de uma base. Nunca. Por quê? Porque o elemento neutro sempre é LD com qualquer vetor. Sempre LD. Então, esse aqui não forma uma base, tá? Ok? Vamos continuar explicando, então, peraí. Não temos uma base. Ok, então assim. Como o núcleo, né? Igual esse aqui agora, né? Não temos base. Não temos base do núcleo. Ó. Não temos base do núcleo. Deixa eu escrever também as palavras do núcleo. Ok? Mas eu posso saber a dimensão. Ok? Eu posso saber a dimensão? Bom, eu não sei se falei, eu acho que sim falei, né? Quando um conjunto é formado unicamente pelo elemento neutro, a gente diz que ele tem dimensão zero. Você não vai contar isso. Por quê? Por quê? Porque esse aqui não forma uma base, tá? E é uma convenção. Quando o conjunto é formado unicamente pelo elemento neutro, então a dimensão do conjunto é, nesse caso, zero, tá bom? É uma convenção. Não vai dizer que é 1, tá? Porque, claro, você pode se enganar. Aqui tem um elemento e tal, a dimensão do núcleo deve ser 1. Não, não é não. Tá? Porque esse cara aqui não forma uma base, tá? Tá bom? Se você tiver um vetor aqui diferente de do vetor nulo, né? Aí seria diferente, tá? Ok? Bom, então já calculei. Não tem uma base, mas eu tenho a dimensão, tá? Para cima. Preciso calcular a imagem de T, ok? E como calcula a imagem de T? Bom, uso de novo a nossa formulinha. Cadê? Aqui está. Essa é a definição. Vou copiar e colar. A imagem... vamos calcular aqui. Agora encontremos uma base e dimensão da imagem de T. Ok. Então, a imagem formada pelos T de V's, tá? Onde V está no domínio, tá? Esse aqui era o domínio, veja só.
V é o domínio. Então, o domínio para nós, deixa eu ver, o domínio para nós é R3, tá? O contradomínio é R4, tá? Então, esse é um elemento de R3, X, Y, Z. Esse é o Vzinho. Esse é o Vzinho. Então, esse aqui é assim. W é o contradomínio. Tá? Nesse caso, R4. Ok? Então, essa é a definição. Ok? Eu usei somente a definição. E continuo. Eu sei quanto vale isso. Sei. Cadê? Em algum momento a gente... Ah, aqui está. Olha só. Eu só vou substituir agora. Chave. Isso aqui. Porque tudo isso é isso. O resto eu vou copiar e colar. Ok? Pertence a R4, tal, aqui, lá. E aqui tem uma chave. Ok. Agora, vou fazer o seguinte. Dizer que esse vetor está em R3 é a mesma coisa que dizer que cada um deles seja um elemento de R. Tá? Estou alterando de propósito, porque sei aonde eu quero chegar, tá? Bom, aqui eu vou fazer o que eu fazia há muito tempo atrás, tá? Eu vou deixar em evidência as letrinhas, tá? Ok? Aqui tem quantas letras? Se você ver, são 3 letras. Então, vou usar 3 letras. Mais aqui. Mais x vezes alguma coisa, y vezes alguma coisa e z vezes alguma coisa. E o resto continua igual. Tá bom? Isso aqui tem que se transformar numa soma de elementos aqui. Isso que estou marcando aqui deve ser igual a isso. O que vou escrever aqui? Um vetor de R4. E aqui também um vetor de R4. E aqui um vetor de R4. Qual será o vetor que vou colocar aqui? Qual será esse vetor? Qual será o vetor que vou colocar aqui? Aí. Amanda diz que 000. O Matheus Paixão diz 1 menos 1 menos 1. Ok. Vamos ver. Aqui tem 1, 2, 3 e 4 componentes, tá? Se alguém quer responder, pode ir respondendo, tá? O que eu coloco aqui? São os coeficientes de... Aí, alguém, deixa eu ver, Tiago diz 1 menos 1, 0. Não, ainda não. Mateus Luiz Bedin diz 1 menos 2, 1 e 1. Correto, correto. Mateus Luiz Bedin. Por quê? Eu vou colocar esse 1 aqui, esse menos 2, esse 1 e esse 1. Aqui tem 1, tá? Vai ser. Mateus está correto. Copiar. E colar. Aí, 1 menos 2, 1, 1. Tá bom? E qual será o vetor que eu vou colocar aqui? Eduardo, não, Edmundo diz 1 menos 2, 1 e 2. Tá? É somente os coeficientes agora de y. Aqui tem 1, menos 2, 1 e 2. Isso. Isso. Muito bem, Edmundo. Agora Matheus também. 1, menos 2, 1 e 2. E aqui, o último. Eu vou ter que menos 1, isso, 2, 1 e 3. Menos 1, 2, 1 e 3. Isso aí, Tamires. Edmundo também. Ok? Isso.
Pronto. Agora, o que mais, professor? O que eu vou fazer? Tá. Mas essa forma de escrever os vetores aqui é simplesmente a definição de espaço gerado, tá? Então, deixa eu copiar o que está aqui. Ok? Não tem isso. Não tem isso. Aí tenho 3 vetores, tá? Em R4. Tá bom? Agora eu faço o que, professor? Será que, pergunto para todos vocês, será que esses vetores são LI? Esses 3 vetores são LI? O que vocês acham? São LI? Sim ou não? Porque eu quero calcular uma base, né? Então, temos que ver se isso forma uma base. Vamos lá, vamos ver isso. Para isso, eu monto uma matriz que tem os 3 vetores como linhas, então 3 linhas. Como tem 4 componentes, 4 colunas, tá? Então, deixa eu sentar isso aqui. Vamos lá. Tem 1, menos 2, 1, 1. Eu não posso dizer que esses vetores são LI simplesmente porque, esse aqui não é proporcional com esse. Eu não posso dizer só isso, tá? Ele não é, mas esse aqui também não é proporcional com esse. Pronto, agora posso dizer que os 3 são LI? Não, não é não. Ok? Eu tenho que fazer algumas continhas aqui, né? Ok. Menos 1, 2, 1, 3. E aí, será que são LI? Vamos ver. Eu vou fazer. E, pelo que a gente está vendo, veja. Escalonando, eu tenho o seguinte, escalonando isso, chegou aqui, tá? Então, veja, nenhuma linha foi eliminada, tá? Tá? Logo, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a imagem de T é igual a rochete, a esse vetor aqui, 1 menos, deixa eu ver aqui, 1, vírgula, menos 2, vírgula, 0, 0. Vírgula, 0,0,1,0, vírgula, 0,001. Essa é a imagem, tá? De qualquer forma, isso aqui agora já é LI. Também isso significa que esses 3 também eram LI, tá? Porque eu não consegui reduzir, tá? Não apareceu nenhum vetor igual nulo, tá? Tá? Logo, uma base da imagem é esse conjunto formado aqui. Esse aqui. Portanto, qual a dimensão da imagem? Qual é a dimensão da imagem? Qual a dimensão da imagem? 3. Tá bom? Ok. O que significa que a dimensão seja 3, tá? A dimensão da imagem está sendo 3. E notem uma coisa, tá? A imagem é um subconjunto de R3, tá? A imagem de T sempre vai ser um subconjunto do contradomínio. Ok? Cadê? A imagem está aqui em R4. O núcleo está aqui, ok? Tá bom? Ok. Vamos continuar. Agora, vamos dar algumas
coisas interessantes, tá? Aqui, com essas informações que a gente tem agora. Veja só. Aqui vamos entrar numa definição do que se chama função injetora e sobrejetora. O que é uma função injetora? A definição está aqui. Mas ela quer dizer o quê? Bom, ela quer dizer mais ou menos o seguinte, tá? Aqui tem um espaço em branco, vou apagar tudo que está aqui. O que quer dizer que a função seja injetora? Uma função é injetora se acontece o seguinte, tá? Eu vou fazer um desenho aqui. Aí, aqui os dois conjuntos. Aqui você tem uma função que leva... Deixa eu apagar tudo melhor. Então, vamos pensar aqui uma função que leva um conjunto em outro. Digamos que você tem uma função T que leva o elemento A, B, aqui é C, D, E, em 1, 2, 3, 4. Digamos que a função faz o seguinte, digamos que essa função faça o seguinte, tá? Para A, ele faz corresponder o número 2. Para B, ele faz corresponder o número 1. Para C, ele faz corresponder o número 3. Bom, essa função que estou desenhando aqui é injetora. O que significa injetora, professor? É que se você tem aqui elementos que são imagens, tá? Esses 1, 2 e 3 são imagens. O 4 não é imagem de ninguém. 1, 2 está sendo imagem de alguém. Por quê? A está sendo elevado a 2, B está sendo elevado a 1. E C está sendo elevado a 3. Esses 3 são os elementos que são imagens, tá? Ok? Imagem de alguém. Ok? Esse conjunto aqui é chamado imagem. Ok? Esses carinhas são... O que é a imagem de uma transformação? São os elementos que são imagens de alguém, tá? 1, 2, 3. Nesse caso, esses elementos, para que sejam, né? Para que para que essa transformação seja injetora, os elementos que estão na imagem, eles têm que ser somente imagem de apenas um elemento aqui, de apenas um elemento, tá? Quer dizer, se por acaso eu tivesse outra coisa aqui, por exemplo, se eu tivesse que o E também fosse elevado em 2, essa função, essa T, não seria mais injetora, tá? Não seria mais injetora, tá? O que é função injetora? Você pega os elementos que são imagens, eles têm que ser imagem apenas de um único elemento aqui. Esse, por exemplo, não é. Ok? Para que seja, aqui eu teria que fazer isso. Tá bom? Aí sim. O que é uma função sobrejetora agora? Aqui está uma função sobrejetora. Uma função sobrejetora, ou sobrejetiva, né, como está escrito aqui. Ó, a mesma palavra, tem um errinho aqui, mas você tinha que usar sobrejetora, sobrejetora, ou sobrejetiva, sobrejetiva. É a mesma coisa, tá? Uma função sobrejetora, quando a imagem, veja que a imagem dessa transformação não é todo o conjunto, todo o contradomínio, tá? Aqui, digamos que você tem W, aqui você tem V, ok? O contradomínio é W, mas a imagem é somente esses 3 aqui. Então, quando uma função é sobrejetora, quando a imagem for exatamente igual com W, quer dizer que todos os elementos de W são imagem de alguém. Tá bom? Essa é a definição formal que você alguma vez viu e deveria ter visto. Mas não se preocupe, porque nesse caso, com transformações lineares, eles vão pegar vão ter outra cara. Uma cara um pouquinho mais amigável. Veja só. Tá? Essa é a definição de imagem, de injetor e sobrejetor, tá bom? Veja só o que diz aqui. Uma transformação linear é injetora, ok? Quando se trata de transformações lineares, uma função injetora se somente se o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro. Ok? E quando é sobrejetora?
Bom, isso aqui a gente já tinha colocado, mas uma função é sobrejetora quando a imagem é exatamente o contradomínio, tá bom? Ok. Tá, vamos ver isso na prática, tá? E aqui a pouquinho acabamos nosso conteúdo de hoje. No exemplo anterior, tá? Só uma olhada aqui. No exemplo anterior, nós tivemos que o núcleo foi exatamente o elemento neutro. Portanto, nesse exemplo anterior, o núcleo é a transformação injetora. Ok, agora outra coisa. Nesse exemplo, a imagem tem dimensão 3. A imagem tem dimensão 3, mas o contradomínio, deixa eu ver, o contradomínio tem dimensão 4. Quer dizer, a imagem não é o R4. Por quê? Porque a imagem está tendo dimensão 3, não está tendo dimensão do contradomínio, tá? Ok, vamos colocar outro exemplo, tá? Um pouquinho mais simples, tá? Se T vai de R2 em R2, vou colocar. Nosso último exemplo de hoje. Vou colocar R aqui. Vamos ver o que dá. Olha, vou colocar uma transformação linear que vai de R2, entre aspas, bem simples, em R, tá? Dado por, bom, vamos lá, como que seria? E, D. Pega dois elementos, né? E vai transformar em algum elemento. Vou colocar aqui 4x menos 2y. Veja só que aqui não tem mais vetorzinho, nada, né? Porque aqui é um número real, tá? É uma transformação linear, tá? Então, seja T dada por, ok. Responda agora. O seguinte. Ok. Encontre uma base de dimensão de o núcleo. Isso. Agora encontre uma base de dimensão da imagem. Bota. E é injetora. E é sobrejetora. Vamos responder essas perguntas, tá bom? Bom, então, começamos calculando o núcleo, tá? Ok? A mesma história de antes, tá? Só que acrescentamos essas duas informações, tá bom? Vamos lá. Como calculo o núcleo? Bom, o núcleo é calculado da seguinte forma, professor. Ok, são elementos que estão no domínio. Ok? São elementos do domínio. Quais são os elementos do domínio? R2. X, vírgula Y. Que pertencem ao domínio, claro. Então, tem que ser aqui, pertencem a R2. Cuja imagem, quer dizer, o T de XY é igual a quanto? Opa. Quanto tem que ser igual? T de XY tem que ser igual a quanto? Ao elemento neutro de onde? O elemento neutro de onde? De quem? De R. E qual é o elemento neutro de R? Isso, zero. Zerinho somente, tá? Não tem vetor aqui. Na verdade, é o vetor zero, quer dizer, o número zero, tá? Nesse caso não tem duas componentes, tá bom? Ok, nesse caso é assim. Daqui, ok, copio e colo. Eu vou copiar e colar, né? Mas vou substituir essa parte, tá? Ok, aqui está. Pronto. Isso vai me dar alguma informação. Correto?
não tenho um monte de equações, tenho uma única equação. Daqui eu posso isolar facilmente uma variável em função da outra. E aí você, quero ver a sua opinião. Eu posso isolar uma variável em função de outra. Qual seria essa função? Quer dizer, uma variável em função da outra. Note que eu posso tirar metade aqui, ficaria 2x menos y, ficaria assim, 2x menos y. Então, y igual a 2x. Concorda? Sim? Ou x igual a metade de y, tá? Mas eu vou evitar isso, por quê? Para não ter frações, só por isso. Y igual a 2x. Pois é x igual a y sobre 2, tá? Ok? Como eu não gosto de frações, eu vou deixar assim. Ok, então, isso aqui, vou copiar e colar, e vamos ver o que eu vou fazer. Y vale 2x, então vou substituir aqui, 2x. Então, essa informação já foi, já utilizei. Ok? Bom, agora vou fazer o seguinte, eu vou deixar em evidência as letrinhas. Certo? Quantas letras você vê aqui? Uma, professor. Então, tira essa uma, que você, pensando direitinho, vai ficar assim, opa. Concorda? Deixando em evidência as letrinhas, eu tenho isso. Ok? E não esquecendo uma coisa, que esse xzinho aqui é um número real qualquer, tá? Então, eu vou colocar aqui, x é um número real. Ok? Bom, professor, isso aqui significa todos os múltiplos do vetor 1, 2. Então, aí está. Então, o núcleo é formado pelos múltiplos de 1, 2. Quer dizer, são infinitos números, tá? Perdão, infinitos vetores, tá? Portanto, como esse vetor não é nulo, como o vetor é não nulo, então, tem um único vetor também, uma base, e o núcleo, né? É esse vetorzinho só, né? Pronto. Uma base, a base tem um único elemento. Portanto, a dimensão, quanto vale a dimensão? Dimensão do núcleo é igual a 1. Agora sim, 1. 1. Não 20, né? Por que 1, professor? É que tem um elemento, tá? Um elemento não nulo. Essa era a definição, tá? Já calculei. Pediram base? Calculei a base. Aqui está. Pediram dimensão? Calculei. Agora, calcula o outro assunto, né? Calculo imagem. Imagem de T. E como calcula a imagem de T? Ah, professor, usa a definição. Isso, usamos a definição. Imagem é formada pelas imagens. Quer dizer, os T de... Opa. Vai estar aqui, é nosso problema. Pelos T de XY. Ok? Eles estão... As imagens estão no contradomínio, tá? Pertencem a R. Né? Como assim, professor? Aqui está o problema, olha. As imagens, aqui está, ele leva um par que está aqui, em R2, e leva em R. Tá? Tá o quê? O elemento que estou considerando aqui está no domínio. Ele está em R2, tá? Deixa eu copiar daqui, em R2. Aí está. Essa aí, simplesmente, a definição. Não fiz mais nada. Agora, o que vou fazer? Usar a definição de T de novo. Ok? Você vai usar a definição de T. E a definição de T, aqui está, 4x menos 2y. Que pertence a R,
copiar e colar, tá? Calque esses carinhas aqui. Calque esse par está em R2, que é a mesma coisa dizer que esse par, ou que esse elemento aí, esses dois elementos aqui estão em R. E daí, professor, o que eu faço? Aham. Vamos ver, vamos pensar aqui. Vai ficar um pouco curioso aqui. Quantas letras você vê? Quantas letras você está vendo? Duas. Então, vou escrever duas letras, né? Vamos lá. X vezes alguma coisa, mais Y vezes alguma outra coisa, e o resto escreveu igualzinho. Do jeito que eu fiz sempre, tá? Ok? Isso aqui tem que ser escrito assim, X vezes alguma coisa, mais Y vezes alguma coisa. Pergunta, que número vou colocar aqui, ou que coisa vou colocar aqui? Aqui tem que colocar um vetor, certo? Mas, ok. Mas esse vetor aqui tem que estar em R. Mas esse vetor, então, na verdade, é um número. Que número vou colocar aqui? Qual número vou colocar aqui? 4, não tem como, só um número. Aqui, que número vou colocar? Menos 2. Tá certo? Só isso. Agora sim, tenha cuidado com o que eu vou fazer. Ok? Então, esse conjunto aqui é o conjunto dos múltiplos de 4 e dos múltiplos de menos 2, tá? Então, eu tenho isso aqui. Vou escrever aqui como um vetor, só para que você não se confunda, porque um vetor tem uma única... Tá bom? Uhum. Esse vetor tem uma única componente, tá? Esse aqui. Eu podia até tirar o parêntese, tá? Só para que fique um pouquinho mais claro, estou deixando aí, tá? Pronto. Esse vetor e esse vetor são LI? Sim ou não? Esses dois vetores são LI? Esses vetores são LI? Sim ou não? Esses vetores são LI? Tenho dois vetores, tá? Esse vetor é LI com esse vetor? Na verdade, esse vetor, na verdade, é um número, né? Mas pergunto, esse vetor é LI com esse vetor? Sim ou não? O que você acha? Surgiu uma dúvida? Se eu tivesse aqui, né, 4,2 e aqui menos 2,2, você sabe resolver isso, tá? Se não fossem, se são proporcionais, então são LD. Se não são proporcionais, são LI. Ah, se tivesse mais vetores, você resolveria dessa forma também, tá? Agora a pergunta, de novo. Esses dois vetores são LI ou são LD? Eles são proporcionais, tá? Isso aqui é igual a ficar somente com um deles. Fica com um deles. Qual? O 4, se quiser, tá? Ok? Mas veja, vou fazer uma coisa antes aqui. Isso aqui pode ser escrito, escreva os vetores como se fosse uma matriz, tá? Só que fica uma matriz meio ridícula, tá? Aqui a matriz formada pelo elemento 4 e aqui o elemento 2. Ok? Posso escalonar isso aqui? Posso. Escalona então, professor. O que vai dar escalonando? Vou deixar na forma escalonada reduzida. Opa. Vou deixar na forma escalonada reduzida. Vai dar? Ok. O que deu aqui? Deu o vetor 1, 0. Perdão, deu essa matriz 1, 0. Claro, porque esse aqui, dividindo por 4, dá 1. Dividindo por 2, dá 1. Aqui daria 1, 1. E 1 menos 1, posso fazer 0. Sim, isso aqui pode ser ficar assim. Ok? Então, isso aqui, na verdade, pode ficar assim. Se quiser, mais fácil ainda. Vou colocar do parênteses só para que fique mais claro, tá? Opa. Mas eu posso tirar esse parênteses, tá? Ok, então a imagem é formada por esse único vetor, gerada por esse único vetor, tá? Como esse vetor não é nulo, né? Tá? Como número 1, né? É o número 1, tá? Não é nulo. Então,
uma base de a imagem de T igual formada por esse elemento. O elemento 1, tá? Não vou colocar o parênteses aqui, porque agora sim está feio, tá? É 1. Aqui deveria ser somente 1. Esse parênteses não afeta em nada, né? Mas aqui já não. É formado pelo elemento 1. Ok? Quer dizer, todos os múltiplos, aqui, né? Todos os elementos de múltiplos de 1 estão dentro da imagem de T. Ponto. Qual a dimensão? Qual a dimensão da imagem de T? Qual a dimensão da imagem de T? Quantos elementos tem essa base? 1. Tá certo? Isso, ok. Pronto. Até aí, tudo respondidinho, tá? Agora... Ah, tá. Ok, podia ter feito assim, né? Deixa eu fazer assim. Isso. Ok, já respondi essa primeira parte. A imagem... Isso, aqui já respondimos essa parte. Agora... Só um pouquinho, deixa eu puxar isso aqui para cima. Isso. Ok. Então, agora, respondamos. T é injetora? Sim ou não? Bom, para ser injetora, o núcleo deveria ser formado unicamente pelo elemento neutro, mas aqui não é. E, aliás, tem dimensão 1, tá? Ok? Então, vou escrever assim. Como? Como? O núcleo, né? O que é de T não é o formado unicamente pelo elemento neutro. O núcleo, nesse caso, vai em R2, né? Então, T não é injetora, tá? Pronto, só isso. Agora, a imagem de T é igual ao contradomínio? Deixa eu ver. O contradomínio aqui... Opa, rapidinho. O contradomínio é R, tá? E quanto é a dimensão de R? Quanto vale a dimensão de R? Deixa eu ver. Então, como a dimensão da imagem de T, ó, é igual a 1, certo? Isso é verdade. E quanto é a dimensão do contradomínio? Quanto é a dimensão do R? Quanto é a dimensão do R? 1. Isso aí, 1. Isso aí, Stephanie. Quer dizer, vamos pensar agora. Veja só. A imagem é um subconjunto de R, sempre. A imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. E os dois estão tendo dimensão igual a 1. Os dois têm dimensão 1. Tá? A imagem e o R têm dimensão 1. Portanto, como eu já falei, em R2, se você tem um subconjunto de dimensão 2, em R2, se você tem um subespaço vetorial de dimensão 2, é porque eles dois são iguais. Em R3, se você tem um subespaço de dimensão 3, ele tem que ser igual a R3. Agora, em R, eu estou tendo outro subespaço de dimensão 1. Então, esses dois são iguais, tá? Então, esse carinha aqui, porque tem dimensão 1... Então, a imagem tem dimensão 1.
Mas a dimensão do contradomínio também é 1. Então, eles dois têm que ser iguais. Pronto. Isso é que a grande vantagem aqui. Isso significa o quê? Se a imagem de uma aplicação é o contradomínio todo, então a função é sobrejetora, tá? É sobrejetora. Pode resumir. Se a imagem tem a mesma dimensão que o contradomínio, então é sobrejetora, tá? Então é isso, tá bom? Se o núcleo for igual exatamente ao 0,0, quer dizer, o elemento neutro, então é injetora. Mas nesse caso não aconteceu, então não é injetora, tá bom? Eu passei do tempo. Ok? Vou fechar por aqui a gravação, mas se você tiver alguma pergunta, pode fazer, tá?